milagres acontecem. E queremos ouvir a tua voz. E aquele que crê, diga amém. Amém. Eu vou falar de 3 versículos que eles se baseiam. Primeiro versículo, João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. É o primeiro versículo. Eu e o Pai somos um. Eles vão dizer que Jesus e o Pai é a mesma pessoa, porque Jesus falou isso. Capítulo 14 agora, por gentileza. Capítulo 14, versículo 8. Posso ler? João 14, versículo 8. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-lhe o Pai. Eles vão dizer que Jesus não saberia responder: cadê o Pai? É só olhar para mim que você vê o Pai, porque o Pai e Jesus são a mesma pessoa. Eles se baseiam nessas coisas. Capítulo 8, versículo 19. Acharam? Capítulo 8, versículo 19. Então lhe perguntaram: onde está o teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim e nem a meu Pai. Se conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. Em outras palavras, se você não me conhece, não conhece o meu Pai, porque nós somos um. Eu não vejo Jesus falando isso. Mas essa doutrina é herege, é falsa, que tenta enganar o povo de Deus. Lembra de um pecado que não há perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito de Deus? É eu negar. Jesus vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim, se não passar por ele, se não vir até mim. Se eu digo que Deus e Jesus é a mesma coisa, eu estou desprezando Jesus, que é o caminho. Quem consegue entender? Eu preguei os 3 versículos que eles vão sustentar essa doutrina. Agora eu vou para o capítulo 14. Para tentar desmascarar essa doutrina. Capítulo 14, versículo 28. Acharam? Ainda não? João 14, versículo 28. Vou ler. Ouviste que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrar-vos-eis, do que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu, o Leandro aqui, o bispo Leandro, eu não sou maior do que eu mesmo, não existe, isso é doideira. Eu posso ser maior do que uma pessoa, ou uma pessoa ser maior do que eu, mas eu não sou maior do que eu. Eu sou o que sou. Jesus vai falar: eu vou e volto. E eu quero que vocês se alegrem que eu vou e volto. Porque eu vou para o meu Pai, que é maior do que eu. Então Deus Pai é maior do que o Deus Filho. Aqui é uma prova que os dois são diferentes. Que há o Deus Pai e há o Deus Filho. E o Deus Espírito, que é um só. Eu sei que é complicado você entender, falando dessa forma. Mas vamos pegar, por exemplo, para você tentar entender melhor, a água. Você pega a água nesse copo está no estado líquido.
Mas se eu pegar essa água, essa mesma água, e botar no congelador da geladeira, ela vai ficar no estado sólido, pedra, gelo. E se eu pegar essa mesma água e botar numa panela e acender um fogão, e ela ferver até secar, ela foi para o estado de vapor. É a mesma água, com estados diferentes. Líquido, gasoso, né? Vapor, ou sólido. A mesma coisa é a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um fazendo o seu trabalho. A Bíblia vai dizer que quando o homem casa com a esposa, com a mulher, se torna uma só carne. Esse ano vai fazer 20 anos que eu sou casado com a Ariane. Há 20 anos, uma só carne. Só que cada um tem as suas tarefas diferentes para fazer. Não é porque eu sou casado com a minha esposa, se me tornei uma só carne, que eu vou vestir a roupa dela, por exemplo. Ela tem a roupa feminina e eu tenho a roupa masculina. Ela tem um gosto dela e eu tenho o meu gosto. Ela tem um trabalho dela e eu tenho o meu trabalho. Mas somos uma só carne. Quando Jesus falou naquele versículo que eu e o Pai somos um, não está dizendo que ele é único. Nós somos um em união, mas cada um com o seu trabalho. Diga glória a Deus. Isso eu queria mais prova. No capítulo mesmo 14, versículo 13. Versículo 13. Em tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Olhe para mim. Você chega na igreja, você chega em casa e você faz uma oração. Senhor Jesus, eu estou precisando de um milagre. Senhor Jesus, me cura dessa doença. Senhor Jesus, abre uma porta. Você faz uma oração em nome de Jesus. Quando a bênção vem, o milagre chega. Quem é glorificado é o Deus Pai na vida do Filho. Isso me explica melhor. Eu estou doente. Eu faço uma oração e peço Jesus para me curar. Eu sou curado. E alguém pergunta, aí, bispo, como é que o senhor está? Graças a Deus, eu fui curado. Olha, eu glorificando ao Pai, pelo intermédio do Deus Filho. Graças a Deus aquela porta se abriu. Graças a Deus eu resolvi aquela situação. Deus Pai é glorificado na vida do Deus Filho. Diga glória a Deus. Eu quero mais prova, bispo. Capítulo 17. Jesus vai fazer uma oração no capítulo 17. Ele começa a oração dizendo: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Olha aqui para o bispo, olha aqui para mim. Se eu quero me olhar, me enxergar, eu vou para um espelho. Deixa eu ver se eu estou bem arrumado, deixa eu ver se tem alguma sujeira em mim. Eu vou para o espelho e me olho. Se Jesus queria falar com ele mesmo, ele não levantaria os olhos para o céu. Aqui está dizendo que Jesus levanta a cabeça e olha para o céu e chama Pai. Então o que eu entendo? Que o Filho estava na terra. E quem é que estava no céu? Quem? O Pai. O Pai estava no céu. E o Filho na terra. Essa doutrina cai por terra. Porque então, se Jesus e Deus são um só, então o Pai desceu, o céu fica vazio? Não pode. A doutrina está errada. Ele olha para o céu e fala Pai. Versículo 2.
assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Só que já dá um cala-boca em todo mundo. Ele vai orando e vai falando: Senhor, que eles conheçam o único Deus verdadeiro, que é o Senhor. E que conheçam a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Duas pessoas. Se Jesus e Deus fossem a mesma pessoa, essa oração não seria assim, que eles conheçam o único Deus. Aí eu ia entender, é verdade. Mas ele fala que eles conheçam o único Deus. E a Jesus, olha, vírgula, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Deus Pai enviou Deus Filho para salvar a humanidade. Não foi Deus que morreu na cruz, foi Jesus que morreu na cruz. É complicado, mas você tem que entender isso, para ninguém enganar você, para ninguém tirar você da graça. Recebe, querido? Em nome de quem? A igreja está calada, né? Está aprendendo, né? Vamos embora. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Você quer mais prova? Antes de existir o planeta Terra, o Pai e o Filho estavam. Aliás, quando você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, na formação da terra, Deus vai fazendo tudo, vai luz, água, tudo, as estrelas, a plantação, tudo. Lá no final ele vai fazer o ser humano, o Adão. Ele vai dizer: façamos um homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Está lá. Tinha alguém com Deus, porque façamos é plural, nossa é plural. Se Deus estivesse sozinho, eu vou fazer o homem à minha imagem e à minha semelhança. Porque só tem eu. Agora, se tem alguém do meu lado, façamos a nossa imagem e a nossa semelhança, porque quem é que estava com Deus Pai? O Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Antes da fundação do mundo. Eu assisti um pouquinho a pregação de um pastor que é um unicista e deu vontade de vomitar. Ele vai dizer que Jesus é terreno porque nasceu de Maria. E que Jesus terreno não salva ninguém. Você está maluco, porque Jesus é antes da fundação do mundo. Eu debatendo com o pastor, você está maluco. Que Jesus é 100% terreno, porque ele tinha suas necessidades, ele chorava, ele tinha... Claro, Jesus é 100% terreno porque veio de Maria, mas ele é 100% Deus, porque ele é o Deus Filho. Porque se eu e você agora formos na praia, e a gente colocar o pé na água, a gente afunda. E Jesus não afundou, ele andou. É a prova que ele é 100% Deus. Um homem estava morto 4 dias, ele mandou o Lázaro sair fora, sair andando. Esse é o Deus Filho, 100% Deus. Eu não consigo mandar um morto se levantar, a não ser que Deus queira. Aí o pastor na pregação ainda vai dizer, chamou o Espírito Santo de praga, essa praga de se mover do Espírito Santo na igreja. Deus é um só, querido. Isso aí é confusão. Aí eu não aguentei, tirei. Não, isso aqui é demais para mim. Eles estão tentando tirar Jesus da igreja.
Estão tentando tirar o Espírito Santo da igreja. Aprenda uma coisa aqui nessa noite. A igreja começou com o Espírito Santo e a igreja vai terminar com o Espírito Santo. Quando a igreja for arrebatada, o Espírito é arrebatado também. Não se tira o Espírito Santo da igreja. Não se pode negar, não tem como, não pode negar a existência de Cristo. Jesus é o Filho. Diga glória a Deus. Capítulo 15. Estão gostando, pessoal? Amém, né? João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E aí? Se Jesus é a videira, o pai é quem cuida da videira. Não pode ser a mesma pessoa. Olha que ele falou, eu sou a videira, mas o meu pai é quem cuida. Aqui você vê duas pessoas diferentes. Aprenda isso. E para mim terminar o estudo de hoje, capítulo 8, versículo 42. Acharam? Diz assim, João 8,42, replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Isso aqui já cala a boca de muita gente. Eu não vim de mim mesmo, mas foi o Pai que me enviou. Bispo, por que o senhor quis pregar essa mensagem de hoje? Primeiro, para quebrar essa mentira, que Deus é único. Segundo, que cada um tem o seu trabalho. Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Tem uma passagem que Jesus fala, meu Pai trabalha até hoje. E eu vou para o meu Pai, vamos trabalhar junto. Eu quero dizer para você aqui nessa noite que você tem a Santíssima Trindade trabalhando em seu favor. Vamos imaginar que essa parede amarela aqui fosse um telão de cinema. Quem já foi em cinema aqui? Já foi? Foi ainda não? É só ir no shopping que você vai lá ver o cinema. Tem um cinema, um telão, uma imagem bem bonita, bem grandona. E Deus mostrasse para você um pouco da sua vida, da minha, da nossa. Você levantando cedo para ir trabalhar. Você levantando cedo para ir comprar um pão ali na padaria. Você saindo da porta de casa para você fazer qualquer coisa. Só que Deus não ia mostrar para você isso que você vê. O mundo natural. Mas você viria o mundo espiritual. Sabe o que você ia ver? Essa rua aqui, ó, tampada de demônio. Na rua da sua casa, cheia de demônios. Doido para destruir você. Doido. Doido para acabar com a sua vida. Demônios de boca aberta, querendo te engolir, querendo me engolir. Mas não podem. Porque o Espírito Santo habita em nós.
E o Espírito Santo dentro de você é luz que cega o diabo. Diga glória a Deus. Você ia ver o mundo das trevas arquitetando para te destruir. Mas toda hora os planos são falhados, aniquilados. É um demônio dizendo para outro demônio: não dá, com ele não. Eu tentei, mas não dá. Eu tentei mexer aqui, eu tentei mexer com ele lá, eu tentei fazer, mas não dá. Porque é o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo trabalhando em nosso favor. Quando a gente cai em pecado, a gente comete um erro, porque somos falhos. Aí vem Deus Espírito Santo e intercede juntamente com o Pai. Perdoa. Ele é falho. Querido, o pecado de Davi, quando Davi cai em Betseba era casada, o marido estava na guerra. A lei de Moisés diz que se um homem adulterasse com uma mulher casada, era para morrer a pedrada. Davi era para ter morrido a pedrada. Mas claro que ninguém ia matar. Não, a lei era certa. Mas a misericórdia de Deus. Lembra quando Davi foi consagrado a rei? A Bíblia fala que quando Samuel joga o óleo na cabeça de Davi, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Sabe que eu quero aprender aqui nessa noite? Que quando Davi comete pecado, o Espírito intercede ao Pai. Não, Pai, não mata ele não. Não deixa ele morrer não. Ele pecou, ele errou, que ele pague pelo pecado dele, mas não mata ele. Você tem a Santíssima Trindade trabalhando em seu favor. Por que a gente está vendo tanto crente desesperado, crente perdendo a fé, crente nervoso, crente com insônia, porque está preocupado com o dia da manhã? Ei, descansa. Deus trabalha na sua vida. Amém? Amém. Descansa. Preocupado, chateado, nervoso, desesperado. Para com isso. Você tem um pai. Você tem um filho. Você tem o Espírito Santo. Quando Davi comete pecado, Deus usa o profeta para repreendê-lo. Acredito eu que ele pega, agora eu morro, mas aí Deus mandou dar uma chance para você. Escolhe 3 pecados, tem 3 consequências. E Davi escolhe uma. E não mata Davi. Porque você vê, é Deus trabalhando. Tem uma passagem no livro de Provérbios que vai dizer aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Quem vai para casa depois vai dormir? Quem vai dormir essa noite todinha, pessoal? Uma noite abençoada? Eu vou dormir a noite todinha. Você vai dormir a noite todinha também? Enquanto eu estiver dormindo, você estiver dormindo, Deus vai estar trabalhando na sua vida. Está na Bíblia. Jesus disse, tudo que você pedir em meu nome, crendo eu darei. Está escrito, tudo que você pedir em meu nome. É só você orar a Jesus. E descansar, porque Deus trabalha.
esse mundo espiritual, esse telão, você ia ver o diabo criando estratégias para derrubar você, e Deus enviando anjos, é o Espírito Santo te guardando, e você passando. Nesse mesmo telão, você ia ver você num quarto chorando, reclamando da vida, e o diabo dando gargalhada. Aí paramos ele, aí paramos ela, aí, ó. Tá triste, conseguimos entristecer ele, conseguimos entristecer ela. Eu já fui de uma igreja que entrevistava demônios. E eu sempre reparei uma coisa, aquelas igrejas que entrevistam demônios. O pastor pega o demônio e fala, o que você está fazendo na vida dela? O demônio vai contando a desgraça. Repara que os outros demônios começam a rir. Os demônios gostam de rir da desgraça do ser humano. Eu, sabendo disso, que eu tenho um Deus Pai, que eu tenho um Deus Filho, e que eu tenho um Deus Espírito Santo trabalhando em meu favor, meu amado, eu vou caminhar, vou olhar para frente, vou segurar na mão do meu Deus, e eu vou até o final. Não abaixe a cabeça para o diabo. Você pode ficar triste, é um direito nosso, somos seres humanos, temos sentimentos. Mas não se entregue à depressão. Não se entregue, não resuma a sua vida em tristezas, em lágrimas, em desespero. Você tem um Deus que cuida de você. Recebe essa palavra? Não ande pelos cantos da rua de cabeça baixa, desanimado. Tem gente que é da igreja e você olha para ela, parece que ela não é da igreja. Sabe? Você vê a tristeza no rosto, você não vê o Espírito Santo. Você vê outra coisa, mas você não vê Deus. Somos luz. Só não aconteceu uma desgraça nesse mundo por causa de nós, que somos luz. Estamos aqui para alumiar essa terra. Somos o sal que dá sabor. Você pode fazer uma comida muito temperada, mas esquece de botar o sal. Fica insossa, não presta. Você não consegue comer. Eu, quando vou cozinhar feijão, e quando eu vou provar se o feijão está bem macio, sem sal, eu não gosto, eu cuspo. Imagina comer um prato de feijão de arroz sem sal nenhum. Você é o sal, eu sou o sal. Temos um Pai, um Filho e um Espírito Santo em nosso favor. Então dá sabor, querido. Mostra que você é sal. Amém? Que você é crente, cheio do Espírito de Deus. Sabe? Mostra que você está na fé. Que você é ungido. Que você tem o Espírito Santo. Que você carrega essa luz. Agora tem gente que quer mostrar que está morrendo, se acabando. Você aperta a mão da pessoa, ela aperta a mão com uma fraqueza. Diz, tudo bem? Já viu quando tem gente que fala para dentro, não fala para fora? Rapaz, irmão. Hã? Fala, paz, troço. Rapaz. Tudo bem? Tá indo, né? Tá indo para onde? Eu falo, tá indo para onde? É que eu estou numa guerra, que diabo de guerra? Essa guerra nunca vai acabar, não? Você tem 10 anos de igreja, 10 anos de guerra. 20 anos de igreja, 20 anos de guerra. Você não vai ter paz, não.
O Salmos 23 não vai frutificar na sua vida, não. Que o Senhor, meu pastor, nada faltará. Que Ele me faz andar em pastos festejantes, em águas de descanso. Você não tem descanso na alma, não. Eu sei que vai ter uma batalha, a gente vai batalhar, lutar, mas vai ter hora de bênção, de vitória. Não tem essa vitória na sua vida, não. Você não tem esse momento de paz, não. Se você não tem, amado, me desculpa falar, está faltando oração da sua parte. De você falar com um filho. De você orar ao filho. E dizer, eu sou teu. O Senhor morreu por mim. Naquela cruz, o Senhor verteu cada gota de sangue por mim. Me abençoa. Me traz paz nessa terra. Renova a minha fé, as minhas forças para eu continuar. Me dá minha vitória, Pai. Estou precisando ser abençoado. Eu aprendi lá na minha igreja, Pai, a Santíssima Trindade, que o Senhor é Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um faz o seu trabalho. Trabalha na minha vida, Pai. Trabalha na minha vida. E Deus vai trabalhando na sua vida. Quem recebe essa palavra, que ela produza fruto na sua vida. Que você saia daqui hoje dessa igreja sabendo disso. Você tem um Deus Pai. Você tem um Deus Filho. E você tem um Deus Espírito Santo. Fui fazer uma visita, isso foi lá no Rio de Janeiro. Numa casa de um casal que pertencia a outra igreja, mas a vizinha pertencia à minha igreja. O senhor vai no meu vizinho, eles são de outra igreja. E eles têm um filho que está doente. O senhor pode ir? Eu falei, posso. Eles aceitam a visita de outro pastor, de outra igreja. Eu vou falar com eles. Aí eles aceitaram e eu fui. Um menino de 9, 10 anos, com um problema, não lembro agora, o menino estava deitado na cama, com febre, doente. E o pai e a mãe falou assim, isso é uma prova, pastor. Na época eu não era bispo, era pastor. É uma prova, pastor, que a gente está passando. Aí eu falei assim, e quanto tempo que ele está doente? Vai fazer 8 meses que ele está aqui na cama tomando remédio. Não vai mais nem para a escola. E eu falei assim, amada, eu respeito a sua fé. Mas para mim isso não é prova. Isso é demônio. E eu coloquei a mão na cabeça do menino. Eu te repreendo, espírito de doença. Sai agora. E quando eu mandei sair, a mãe manifestou com o demônio e caiu de joelho com a mão para trás. Aí eu falei, tá vendo, pai? O demônio que estava na criança veio para a mãe. Não é prova de Deus, é demônio. Porque você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo que trabalha por você. Deus não vai salvar você para botar o seu filho na cama. E você dizer para todo mundo que isso é prova, isso é demônio. E quando eu expulsei o demônio saiu, a criança se levantou, curada. Pega isso para você. A coisa está apertando você, ore. Levanta a tua mão e ora.
Ora na sua casa. Espera todo mundo dormir e ora. Se tiver ninguém em casa, que é melhor, e não tem ninguém em casa, grita dentro da tua casa. Enfoca Deus. Bispo, eu não consigo orar em casa. Chega mais cedo na igreja, dobra teu joelho. Sempre eu boto uma música. Dobra os teus joelhos e ora aqui com o joelho dobrado. Invoque a Deus, invoque o Pai, invoque o Filho, invoque o Espírito Santo em teu favor. Cada um trabalha. Jesus precisou vir a esse mundo para morrer naquela cruz, para me salvar, para te salvar. Quando ele subiu, quem desce é o Deus Espírito Santo, e ele entra em você. Deus está dentro de você, diga amém. Deus está dentro de você. Você carrega Deus 24 horas. Então para de depender de homens, depender de pessoas, dependa de Deus na sua vida. Faz a tua oração, amado. Invoque o Senhor. E você vai ver o resultado de Deus na sua vida. Em casa, quando eu morava em outra casa, era uma casa bem grande. E eu peguei um quarto que ficava vazio. Eu falei para minha esposa, aqui vai ser o quarto do Espírito Santo. Eu botei um tapete, botei um rack, botei a Bíblia, botei uma caixinha de música, né? uma caixinha amplificada, e eu botava o fundo de oração. Era naquele quarto que eu resolvi as bombas, os problemas. Eu entrava no quarto e me jogava naquele tapete, eu ficava deitado e as lágrimas descendo. E eu só saio daqui quando tiver paz, porque hoje eu estou num desespero. Me ajuda, Deus. Tinha dia que não tinha nada, estava tudo tranquilo, mas eu ia para o quarto, aí eu falava assim, eu deitava e botava a mão e falava assim, hoje eu só quero o teu colo. E as lágrimas desciam, eu sentia Deus ali. O que está faltando às vezes em você é isso. Ter intimidade com Deus. Chamar Deus para perto, invocar o nome do Senhor. Pedir a Deus para cuidar de você. Você está com a cabeça tão cheia de problema que você esqueceu de pedir por você. Só pede para os outros. Você aprendeu a virar um absorvente. Você absorve a luta dos outros. Você virou, é a sua família, você traz o problema para você. É uma pessoa que você gosta, você traz o problema dela para você. Você está morrendo. Acorda. Para você salvar alguém, você tem que estar salvo. Eu não sei nadar, eu não sei. Se eu ver alguém morrendo afogado, se ele corre, vai morrer, porque eu não vou. Os dois vão morrer junto? Dá, eu não vou. Aguenta firme aí que eu vou chamar alguém. Tenta aí, boiar aí, tenta fazer alguma coisa, que eu não vou entrar na água, eu vou morrer afogado. Para salvar alguém, você tem que estar salvo. Você tem que estar bem. Deus te trouxe aqui hoje para dizer isso. Você tem que estar bem. A Santíssima Trindade trabalha por você. Você tem que estar firme, firme, firme com Deus, firme na presença. Diga glória a Deus. Eu quero orar com você. Quero adorar a Deus aqui nessa noite.
Quero invocar o poder de Deus aqui. Quero pedir o Espírito Santo que entre dentro de você e trabalhe poderosamente dentro de você. Que o Espírito Santo faça obras maravilhosas aqui dentro. Aqui, ó. Que você seja mudado, transformado. Que você saiba que Deus está de mão dada com você. Não tem aquela passagem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Guarde essa palavra no seu coração. Esse foi o recado de Deus para você aqui nessa noite. Glorifica ao Senhor.